A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Provérbios 17:6, parte A. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é o papel da avó, tanto na participação na criação dos netos, como também no auxílio dos filhos, né? Essa é mais uma live de uma série de lives que tem acontecido aqui no canal Fé e Conhecimento durante todo esse mês de maio de 2023, né? Por conta do mês das mães. Então, nós temos falado sobre assuntos relacionados à maternidade a partir de uma visão bíblica, né? Então, essa série a gente intitulou de Maternidade e Sabedoria, né? Como o evangelho pode e deve moldar a nossa maternidade. E hoje é o quinto vídeo dessa série, então nós já falamos sobre como se preparar para a maternidade, sobre saúde mental materna, gestão do tempo, a tal da hashtag maternidade real, e hoje nós vamos falar sobre o papel da avó, que é um papel que muitas pessoas têm dúvidas, né? Pois afinal de contas, ninguém cria filho sozinho, né? É uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer no ano de 2020, que é a pastora Cíntia Souza, da Igreja Nova Aliança de São Paulo. Seja bem-vinda, pastora Cíntia. Obrigada, tudo bem, Camila? Tudo bem, e a senhora? Estou aí com bastante expectativa desse momento aí que a gente vai compartilhar Amém. um pouquinho. Amém, pastora. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e compartilhar mais um pouco aí da sua experiência, da sua sabedoria. Legal, legal. Muito, Se muito feliz. apresenta. Oi? Amém. Se apresenta para o pessoal que está chegando. Então, Camila já falou, né, que eu sou a Cíntia, eu sou pastora da Igreja Nova Aliança, sou casada com o Jonas há 37 anos. Esse mês que vem a gente faz 38, não é? Tenho 2 filhos, não é? Os dois são casados, um mora nos Estados Unidos e tem 3 filhos. E daqui de São Paulo também é casado, tem 3 filhos. Eu vou mostrar para vocês, aqui para vocês terem uma ideia da minha família. Tá faltando 2 netinhos aí, né? São 6 netos no total. Então, são 6 netos. Um aqui está na barriga e a outra dos Estados Unidos, ela está no processo de adoção, né? Então, a gente está na fase aí de curtir, né, os netos, né? Que eu digo que é a sobremesa da vida, né, Camila? Sim, eu fico pensando nisso às vezes. Apesar dos meus filhos serem pequenos, eu fico pensando nisso, de quando eu serei avó, né? Mas vamos dar um passo de cada vez. Bora lá. Hoje o nosso tema sobre o papel da avó, eu vejo que é um papel que é um pouco, não sei se eu posso dizer polêmico assim, porque a gente vê dificuldades de ambas as partes, tanto das mães em relação às avós, sejam elas mães ou sogras, né? E também da parte das avós, em relação à filha ou à nora, né? E aí eu queria começar já com essa pergunta que é o tema da live, né? Existe um papel definido, assim, qual é o papel da avó na vida, tanto da mãe, né, que está criando o filho, e do neto, no caso, né? Olha, eu acho que a gente ser avó realmente é um momento muito especial da vida da gente, porque a gente já passou aquela fase de criar filhos, de ensinar, de corrigir, de disciplinar, não é? E com o passar dos anos, a gente vai adquirindo mais maturidade, mais experiência, a gente vê o que realmente funciona, o que não funciona, né? Então, quando a gente chega nesse tempo de ser avó, acho que a gente vê a vida, né, de uma maneira mais light, mais tranquila, né? E então eu vejo que o papel da avó é muito importante, né? Em vários aspectos na vida dos netos, né? Então, os avós que podem estar presentes, eu acho que isso é um presente, né, para os netos, né? Porque há tanta construção
né, nesse relacionamento, né, de vó, de vô e netos, né, que é algo que marca o coração dos nossos netos e que vai influenciar para o resto da vida, né? Por isso que eu vejo que é tão importante a gente ser sábio também nesse momento, porque os pais, eles cooperam, né? Aliás, os avós, né, cooperam com os pais, né? Acho que o nosso papel, ele é reforçar, não é? Os valores, aquilo que os pais estão ensinando para os filhos, né? Mas também a gente reforça de uma maneira diferente, né? No estar com os netos, de uma maneira mais gostosa, mais criativa, a gente pode dizer assim, né? Porque, por exemplo, as netas amam ouvir histórias, né? Então, às vezes, a gente vê que eles estão tendo um probleminha lá com obediência, né? E que o pai e a mãe estão corrigindo. Então, no tempo que a gente está com eles gostam de ver histórias de criança que desobedeceu e a consequência, o que aconteceu, né? E a criança se arrependeu, pediu perdão, né? Então elas meio que vivem isso, né? Entendem, né? E você, ao mesmo tempo, você está reforçando um princípio, algo que os pais estão trabalhando, né? Na vida dos netos, né, Camila? Então, o papel do avô, eu creio que é muito importante, né? Nesse sentido, mas também tem que ser um papel cuidadoso, né? E um papel que tem um equilíbrio de saber o momento, né? De sair, né? E o momento de entrar, mas sem invadir, né? Sem interferir, né? Não sei se... Eu ia perguntar isso agora, porque achar esse limite às vezes é difícil, né? Para ambos os lados, tanto para a mãe, tanto para a avó, né? Porque existem avós que acabam passando um pouco do limite, às vezes até passando por cima da autoridade dos pais, né? Mas também tem algumas mães que acabam também meio que deixando para as avós levarem. E às vezes não assumem também essa responsabilidade, né? E aí acaba, por isso que acaba às vezes gerando muitos conflitos, né, de relacionamento. É conflito e confusão, né, Camila? Porque a responsabilidade maior dos pais. Quem é o pai e a mãe, né? É o responsável para educar, né? E o avô, como eu falei, não é a responsabilidade do avô fazer esse papel. Então, às vezes, por exemplo, na nossa convivência aqui, né? Eu tenho, assim, 2 noras que são maravilhosas, são meninas de Deus, são meninas que vivem a palavra do Senhor, os princípios. Então, é muito mais fácil a nossa convivência, porque os valores são os mesmos, né? A maneira como a gente crê. E então, no dia a dia, né? Quando a gente está junto, a gente fala a mesma linguagem, né? Mas é claro que ninguém é perfeito. Às vezes você vê lá o teu filho falando mais forte, teu netos, às vezes, né? E aí você tem que botar o freio. Peraí, eu não posso interferir na autoridade dos pais em relação aos netos, né? Eu não posso tirar a autoridade, né? Eu, como vó, eu tenho que, às vezes, sair. Se eu tenho que rir, eu rio sozinha lá, eles não vão ver. Às vezes, é verdade. Você fala, nossa, por que meu filho está falando tão bravo assim? Tem necessidade, mas a gente vira, dá uma disfarçada, sai do pedaço, porque não vai ser bênção para os nossos netos, né? Quando existe esse tipo de interferência, né? De passar do limite, de chamar a atenção do filho. Não fala assim com ele, não faz assim com ela, onde já se viu, não fazia isso com você. Pelo amor de Deus, isso é danoso, né? Porque faz com que o filho perca a sua autoridade e que o neto, ele desrespeite o pai, o avô, né? Então, eu creio que a gente precisa, nesse momento, se policiar
E às vezes, quando o filho e a nora, né, no caso meu, percebem que a coisa está extrapolando, precisa ter o diálogo. Precisa, Sim. no momento onde não tem, as crianças não estão, e falar, olha, por favor, né, quando eu estiver corrigindo meu filho, ou quando eu estiver chamando atenção, vó, não fala nada, né? E estabelece ali limites até para o vô, que às vezes aquele vô entrão, ele saber até onde ele pode ir, não é? E eu acho que até a avó também, se de repente a avó percebe alguma coisa que acha que foi exagerado, né, que foi a mais, chama os filhos, né, os pais da criança em particular, É, né, sem a presença da criança e dá um conselho e fala alguma coisa, sim, né? sim, com certeza. Essa via de comunicação precisa existir, sabe, Camila? Porque os avós, como eu te falei, né? Eles têm aquela participação de estar junto, de querer dar apoio, de acolher os netos, de fazer muitas coisas que na época dos nossos filhos, por causa da responsabilidade de formar, de educar, a gente não fazia. Agora, com a avó, a coisa já é um pouco mais diferente. A gente já Sim, se diverte mais, a gente aproveita os momentos, porque não é da nossa área, a gente não tem aquela obrigação de ter que ficar corrigindo, de ficar estabelecendo sim, limites. É claro que os limites vão existir, as regras vão existir porque os pais estabelecem, não é? E porque também, não é? A gente não vai contra o que os pais determinaram. Mas tem aquela sim. maneira da gente participar e ter essa comunicação aberta. Então, aquilo que você falou, às vezes, se você vê algo que está desequilibrado, alguma coisa, você também chega com muita sabedoria, com muito amor, com muito respeito, dando um toque, né? Mas nunca Sim. naquela de apontar o dedo, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não sabem, e não é por aí, porque aí você Sim, esse canal de comunicação e você afasta também, né? O é verdade. filho, a nora. E nessa hora a gente tem que ter essa graça, tem que ter esse óleo de saber Sim, conviver, respeitar esses limites, não é? Cooperar com os sim. pais e manter o canal aberto, onde você pode ouvir e também ser ouvida. Essa parte da comunicação e da cooperação é importantíssima, porque o meu filho, o Léo, que é o mais velho, ele tem 4 anos e ele já sabe das coisas. Então, às vezes ele vem e fala para mim, mãe, posso fazer tal coisa? Eu falo, não, às vezes não é a hora de fazer o que ele quer. E aí ele vai, se a minha mãe tá aqui, ou nós estamos na casa dela, ele vai na minha mãe, finge de louco, que não falou comigo e fica, vó, posso fazer tal coisa? É que no caso eu tenho, graças a Deus, uma boa comunicação com a minha mãe e ela não me contraria nessas coisas. Uhum. Mas às vezes a própria criança vai plantar sementinha da intriga. Então, são terríveis, eles querem se dar bem. É, E sabe que exatamente. o vô e a avó têm um coração Uhum, mole, e aí a gente vai, na verdade, meio que sim, dar um jeito, né? Mas sim, que assim, o legal, né? Acho que para ter essa boa convivência é a gente cooperar mesmo, a gente reforçar os princípios, ver os limites que os pais estabelecem, a gente está junto nisso, porque aí é que, como eu falei, não tem uma quebra, não tem um distanciamento, não é? A convivência é muito mais gostosa, muito mais legal, né, Camila? sim. E até porque a gente precisa, né? Eu falando enquanto mãe, eu preciso das avós, das duas, né? Tanto, graças a Deus, eu tenho tanto a minha mãe como a minha sogra vivas, né? E moro perto delas. E assim, não dá pra mim, assim, na minha experiência, eu não consigo criar os dois assim sozinha e falar, eu não preciso de ninguém. E se eu não as tivesse, com certeza eu ia precisar de ajuda de outras pessoas, amigos próximos, outros familiares, né? É verdade. Isso daí é um baita suporte e você é privilegiada
de ter, É verdade. porque já é um desafio, não é? Você ter as crianças pequenas e longe de avós. Os meus foram criados longe dos avós. A gente se encontrava em férias, em feriados, em eventos. E antigamente era tudo por telefone, aquela coisa toda, não é? Mas hoje, por exemplo, o meu filho Daniel e a Luísa, que tem os três aqui, eles têm esse suporte, tanto da gente quanto dos pais da minha nora, né? Já o que está nos Estados Unidos, a gente acompanha por vídeo, né? Então a gente conversa, a gente brinca e a gente só se vê mesmo nas férias e olha lá, né? Então, quando você tem a mãe e a sogra por perto, puxa, isso é um privilégio, né? Que a gente até deve aproveitar e desfrutar, viu? É verdade. E eu queria perguntar agora a respeito de conflitos, porque os conflitos eles existem em qualquer relacionamento, né? Não é só entre essas diferenças geracionais, tanto minha como para minha mãe e para minha sogra. Porque a minha mãe e a minha sogra elas tiveram filhos numa época totalmente diferente da minha, né? Eu acho que das mães delas para elas não mudou tanto, mas delas para mim mudou bastante, porque fala assim, tanto para minha mãe quanto para minha sogra, quando elas tiveram filhos, elas não tinham telefone fixo em casa. A fonte de informação delas eram as mulheres mais experientes, as irmãs ou as cunhadas que já tinham filhos, as irmãs da igreja, enfim. E hoje, a minha fonte de informação é o Google. Eu tenho o WhatsApp da pediatra dos meus filhos, né? E às vezes isso acaba gerando um conflito, assim, a forma como eu enxergo as coisas e a forma como elas enxergam as coisas, né? Sim. E dá um pouco de conflito, porque hoje fala, você só dá o leite materno. Naquela época, não, É, você tem que fazer um chá de hortelã para criança. Não é verdade? minha sogra falou isso esses dias. Nossa, antigamente a gente dava um chazinho, a criança tá com cólica, tem menos de um mês, tá com cólica, dá um chá, dá um negócio, a gente fica, não, E não eram, né? Você tá com o maridão aí, firme e forte. pois Mas é. eu vejo duas coisas, Camila, você colocou. Primeiro, a própria insegurança da gente de ser mãe de primeira, até de segunda viagem, porque cada filho é um filho, tem um desafio, tem uma coisa, não é? E aí a gente aprende, a gente vai indo. Então, como você falou, a gente tem acesso hoje a tantas informações e isso é super bom, não é? Mas aquilo que você falou não muda muito, não é? De geração em geração é aquela base. Mas eu vejo que hoje a maternidade e essa insegurança tem aumentado um pouco, não só a insegurança, mas tem trazido um peso muito grande na maternidade, a questão da cultura que a gente tem vivido nesses dias. Vamos supor a questão do feminismo, não é? Que é contra, filho é um problema, filho dá trabalho, filho vai roubar a tua vida, você não vai mais viver para você, filho dá despesa. Então, o pessoal a mulherada tá preferindo mais ter um pet do que um filho, porque tem jogado sobre a maternidade algo que a gente sabe que é um inimigo, querendo destruir a família, né? Então, a gente precisa, nesse momento, como mulher de Deus, a gente ir para a palavra, a gente ir, sabe, para os princípios de Deus. E a gente trazer equilíbrio, porque não é tudo que o Google fala que eu vou aceitar. Aquilo que você falou, eu acho que tem a questão da sabedoria das mães, das avós, que essa geração, né, por falar, mas não sabe nada, não, já lá, naquela época era daquele, e não é. Porque a mãe é mãe, o coração, o instinto, o cuidado, o acolhimento e o princípio de Deus nunca vai mudar.
Sim. Funcionou lá no passado e vai funcionar hoje e vai funcionar nas futuras gerações, né? Então, a maternidade, ela traz isso em si, né? Da gente ter esse equilíbrio de saber o que convém reter, sabe? Isso bate, isso concorda com a palavra de Deus. Então, ok, descobriram que é só leite materno, ok, tudo bem. Mas aí falaram que a mãe, né, tem que sair fora de casa porque ela tem que ver a vida. Epa, isso aqui já eu vou botar um filtro, né? Que nem Sim. a gente viu lá a última live que você fez com a Lê, foi muito legal, porque ela priorizou a maternidade, o tempo. Vai Sim. ser a vida toda assim? Não, mas é uma fase que a presença dela é muito importante para gerar nos filhos, no coração dos filhos, o quê? Segurança, proteção, Sim. aquele acolhimento, estar presente para ajudar os filhos a resolverem aqueles conflitos que chega lá na escola e enfrenta com os amiguinhos, né? Então, eu creio que o desafio da gente agora, quer dizer, de vocês, né? É de realmente ver as coisas novas que existem, mas essas coisas novas que o Google, né, que a gente busca, de saber como é que eu faço isso, como é que eu educo ali, como é que eu ponho para dormir, tem o curso do soninho e não sei o quê, ok, mas se isso vai juntar com o princípio da palavra de Deus, ok, mas se isso contradiz o que a palavra de Deus diz sobre a educação dos meus filhos, então isso não serve, né? Não sei se era mais ou menos isso que você estava pensando, né? Quando você perguntou. Sim. Sim, exatamente. É que também eu acho que por conta dessas mudanças, né, que a gente falou até de antes dava chá, hoje não dá. Às vezes essas pequenas coisas vão gerando conflitos, porque as mães de hoje, eu falo porque eu já vi isso, a gente cria na cabeça que assim, para dar certo, para criar um filho certo, a gente tem que fazer isso, não pode dar o chá. E se a avó dá um chá, as mães dão um chilique e surta, e fala, e manda indireta nas redes sociais, e faz tanta coisa. E aí eu fiquei pensando assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho Jesus, que eu sou convertida, que eu sou cristã, né? Será que é esse o caminho? Quando há um momento em que houve uma discórdia, assim, né? Porque as pessoas não são iguais, né? Então, qual que é o caminho, né? É aí que entra, sabe, Camila, a questão da comunicação. E da nora chegar para a sogra, para os avós e falar: olha, eu não quero que deixar. Eu sei que vocês davam na sua época, mas eu não quero que deixar. Então, o papel aí dos avós é respeitar a vontade da mãe e do pai, sabe? Sim. Porque isso daí, você já criou seu filho. E você decidiu o que você queria fazer com ele. Graças a Deus, né? Ele sobreviveu à morte. Sim. Mas agora é a vez deles fazerem as escolhas, deles acertarem, deles errarem, não é? E aí a gente tem que estar dando suporte, a gente tem que estar de fora, junto, né? Como a gente falou, às vezes você vai poder dar um toque, ó, você pode fazer assim, você pode fazer assado, mas nunca, sabe, Camila, a gente extrapolar, porque isso vai gerar conflito. Porque Sim. hoje é o tempo deles decidirem, ó, nós vamos fazer dessa maneira, é desse jeito. Aqui em casa, por exemplo, tem avós que muitas vezes não são cristãos, então vai para casa dos netos, gosta de assistir novela, gosta de assistir isso, gosta... E as crianças, elas não assistem, elas não podem assistir aquilo. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Então, o filho, a nora tem que chegar e falar: ó, queridos, aqui em casa a gente não assiste isso. Ah, mas
sua casa, mas aqui a gente não faz. Então, se você não fala e você não estabelece os limites, a convivência fica muito difícil. Cria ranço, Sim. sabe? Cria mágoa, fica aquela coisa diz que não diz. Então, a gente como cristã, mas a minha sogra não é, meu sogro não é. Ok, a gente fala com amor, a gente fala com sabedoria, mas a gente estabelece o que a gente quer. Porque senão, se você não faz isso, numa hora que você precisa, ou o vô quer estar com o neto, já não vai dar certo. Ah, não, ele não pode, eu não quero, não é? Então, cria um distanciamento, sabe, Camila? Então, o papel da avó é respeitar, sabe? É conversar e se policiar para não ultrapassar aquilo que o pai e a mãe estão decidindo sobre os filhos. Sim. Essa coisa do ranço é muito forte, eu vejo hoje, porque parece que normalizou, né? Principalmente a treta, né, na nossa comunidade entre sogra e nora. Uhum. E não é verdade, né? Não é para ser verdade, pelo menos não entre mulheres cristãs, né? Mas Não tem necessidade disso. não tem, mas a coisa é tensa. Por quê? É. Porque tem um vínculo do filho com a mãe. Você que é psicóloga, você sabe o que é isso, né? Tem um vínculo que a mãe foi aquela que gerou, influenciou o filho, preparou o filho. Então, quando entra a nora, não é? Eu tenho um livro que eu já li um tempo atrás, muitos anos atrás, chama assim, A Outra Mulher no Seu Matrimônio, que é a figura da mãe, não é? Uhum. Então, nisso tudo, se você não tem um relacionamento saudável com o teu filho, isso vai refletir também no casamento dele. Porque vai trazer o quê? Competição, luta de poder, quem sabe entre a nora e a sogra. Então, a gente, como mãe e sogra, a gente tem que fazer o que a palavra fala, né? Preparar os nossos filhos para eles serem homens, serem o cabeça do lar e amarem a sua esposa. Deixará o homem, pois seu pai e sua mãe, e se tornará um só. Então, quando a gente entende isso, que o meu filho já não é mais meu filho, agora é o marido, ora, né? Você traz uma segurança para ela que você não está ali lutando, que você quer competir com ela, e nem ela está disputando com você o lugar no coração dele. Então, quando você. Porque não é disputa, né? Exato. Então, quando você tem esse entendimento, você começa a ter um relacionamento saudável com o teu filho, com a tua nora. Então, tira aquela tensão, tira aquele ranço, não é? De você estar junto, e porque eu quero que meu marido faça isso e a minha sogra interfere. Não, ó, meu filho, né? Quando eles casaram, né? Cada um escreveu uma carta. Pai, mãe, que tempo especial que eu passei com vocês, vocês me informaram, vocês me fizeram o homem que eu sou, pá, pá, pá. E uma carta muito especial de cada um deles, mostrando, né? E a gente também escreveu para eles: olha, vocês são flechas, vocês foram preparados, agora vocês vão viver o que Deus tem para vocês no casamento e abençoamos. Então, quando você tem esse posicionamento, né, essa sabedoria, e você lida dessa maneira, não há tanto estresse no relacionamento, porque você já tirou essas coisas, né? Agora, que existe, por mais que você seja cristã, que você ame sua nora ame você, eles estão construindo a vida deles, o casamento deles, do jeito deles, que vai ser diferente do meu, que vai ser diferente Sim. da mãe dela, não é verdade? Sim. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade. E muitas vezes é coisa
que da maneira como é feita, você fala, puxa, podia fazer de outra maneira. Mas eles estão crescendo, eles estão experimentando, estão avançando, estão construindo, não é? O casamento. Sim. Então, eu vejo a gente como sogra nesse papel. Olha, liberei meu filho, a prioridade dele é a esposa, o que eles decidirem, o que eles quiserem, ok, conta comigo, eu vou dar o suporte. Nossa, mas isso foi muito bom, pastora. Foi muito... Eu não tinha pensado nisso ainda, que os meus também são pequenos, né? Eles têm 3 e 4 anos. Mas eles são meninos e eu tenho que pensar nisso também, né? Eu não estou criando eles para mim, para serem meus bebezinhos, né? Porque também, Camila, o nosso papel de mãe, você sabe, os primeiros anos há uma conexão muito forte com a mãe, mas nós temos que ser a ponte para fazer com que eles se conectem com o pai, para que eles tenham a referência correta de ser homem, de fazer coisas de homem, aprender com o pai. Então, é isso que você falou, eles não nasceram para ser os nossos bebezinhos, ficar debaixo da nossa asa, o nosso bibelô, não é? Eles nasceram, o Senhor nos confiou e nós vamos prepará-los para serem homens de Deus, homens que vão viver o propósito de Deus nessa terra, não é? Então, a gente tem um papel, sim, muito importante como mãe e como avó, não é? A gente vai conectar isso com os nossos netos. A questão da história, de como foi criar, né? Então, às vezes, quando eu estou com os netos e a gente começa a contar as coisas que os pais faziam, né? Ah, seu pai, uma vez ele fez isso. E eles caem na gargalhada, né? Porque estão a descobrir a história da família. E isso gera nele esse sentimento de pertencer. Puxa, meu pai fez isso, olha, eu também fiz, e essa é a nossa família, essa é a nossa história, não é? Então, a gente tem esse papel, né? Primeiro, como mãe, de preparar, formar e liberar. E depois vem os netos, como eu falei, a sobremesa da vida, aquele amor que é inexplicável, não é? E eu tenho até essa netinha que está no processo de adoção, e eu pensava e eu orava, eu falava, Deus, será que eu vou amar essa menina, essa criança, que eles pegaram no hospital com 3 dias, que eles são foster, são guardiões, né? Eles recebem crianças que precisam ser separada tal dos pais. E eu pensava, será que essa bebê, Senhor, eu vou amar como eu amo os meus netos? Porque é um amor que você vai ver, é inexplicável. E é algo tão sobrenatural, né? Que a gente ama a Brianna como se ela fosse mesmo gerada no ventre e fosse, né, do nosso sangue, entre aspas, né? Então, é tão precioso essa fase, sabe, Camila, da gente desfrutar porque isso não aconteceu da noite para o dia. Começou com você, na sua época, na sua fase, de ter os filhos pequenos, formarem eles no temor do Senhor, sabe? Amarem a presença de Deus, andarem em santidade, esperarem a menina certa, no sentido de, né? Porque aqui que nós formamos, eles procuraram mulheres, né? Com a referência que eles tinham, da mãe, da igreja, dos princípios, construíram a sua família e tiveram seus filhos. E hoje eles estão reproduzindo aquilo que nós, como mãe, incutimos, influenciamos, né? E hoje eu estou curtindo essa fase, que eu estou só, né, me deliciando de reforçar isso, né? Mas é uma continuidade, é algo que vem de anos e anos, não é, Camila? E a gente pode dizer, puxa, que especial estar nessa fase. Que legal, que bênção, né? Pastor, e para a gente ir caminhando para o final, tem alguma mensagem que a senhora quer deixar, tanto para as mães como para as avós, para a gente encerrar esse momento? Olha, eu creio que
às vezes, algumas famílias elas não têm uma história, não é? De pais, que serviram a Deus, que conheceram a Deus, mas a bênção pode começar através da gente, para as nossas gerações, para as futuras gerações, né? E muitas vezes aquilo que os nossos pais erraram, porque ninguém dá o que não tem, não é verdade? Por não conhecerem o Senhor, eu creio que a gente pode, como filho de Deus, liberar perdão, amar, honrar os nossos pais, porque existe uma bênção e uma promessa tremenda sobre a honra aos pais, mesmo que eles erraram, né? O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da sua vida. Então, olhar para o passado e dizer, Deus, eu não tive o privilégio, talvez, de ter tido avó, de ter tido pais, mas através da minha descendência, da minha vida, eu vou andar em aliança contigo. Eu vou ter um legado de fé, que eu creio que a coisa mais legal dos avós é verem esse legado de fé. Assim, né, como Timóteo, ele foi ensinado e ele tinha a fé genuína da sua avó e da sua mãe, não é? Então é algo que a gente não pode pensar no momento, a gente tem que pensar nas gerações, né, Camila? E eu creio que como avós, nós precisamos ser aqueles avós que conectam os nossos netos com Deus, porque eles veem Deus na nossa vida, eles vão ouvir histórias da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, do quanto Deus é real, e isso, e como avós, a gente tem que imprimir isso no coração deles, né? De dizer, olha para o vovô, olha como Deus agiu na nossa família. E a gente contar as histórias da família, contar dos memoriais, fazer memoriais com eles, sabe, Camila? De que Deus fez, o milagre que Deus realizou, o que Deus fez na vida do pai dele, as respostas de oração que, né, os nossos filhos tiveram. Então, eu creio que o papel do avô e da avó tem esse acolhimento, tem esse amor, onde o netinho pode ouvir. Esses dias, tem aí notícia, né? Esses dias eu estava trabalhando com a minha netinha de 6 anos e a gente estava falando sobre mentira. E eu falei, sabe, Lelê, eu quando eu tinha sua idade, sabia que a vovó mentiu, mas foi tão terrível. Aí ela queria saber tudo, né? Daí eu contei meus podres para ela, né? Mas ela viu que a vovó também já errou, que a vovó fez algo que não agradou a Deus, mas que a vovó se arrependeu e que Jesus perdoou, sabe? Então, eu creio que a gente não deve perder as oportunidades de criar essas conexões com os nossos netos, não é? Amá-los realmente de todo o coração, orar por eles. E eu só queria deixar um versículo, né, com cada um. Amém. Em Jeremias capítulo 32, que está no meu... Eu escrevo esses versículos e eu oro em cima deles, né? Que diz assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei eles fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Então, eu sempre falo, o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus de gerações. Então, se nós podemos fazer algo para os nossos netos, é deixar para eles um legado de fé. Herança é o que as pessoas deixam para os outros. Legado é o que nós deixamos dentro das pessoas, né? Então, o avô e a avó devem deixar esse legado de fé, de amor e de aliança com Deus. Amém. Nossa, eu quase chorei aqui agora, pastora. Muito bom
Aprendi muito com a senhora, só hoje aqui, só nesses minutos de live, meu Deus do céu. Pastora, muito obrigada pela presença aqui, pela participação. Né? Como eu sempre digo, não foi só chegar aqui e falar, né? A gente falou antes, oramos por isso antes, nos preparamos antes. Então, foi um trabalho que já vem vindo, né, de algum tempo. Então, muito obrigada de novo por participar aqui comigo. Tenho certeza que vai edificar muitas mães e avós que não puderam estar aqui hoje, que vão assistir depois. Amém. E obrigada também a todo mundo, né, que está aqui acompanhando. Acho que entrou um filho da senhora aqui. Olha lá, né? Que legal. É o Minha meu filho, mãe também está aqui. meu fofinho, meu fofão. Ai, deixa a minha nora ouvir, né? Fala, é meu. Mas, É brincadeira. parabéns por esse teu trabalho. Eu Amém. você, a sua constância, a sua firmeza, a sua fome por conhecimento, por buscar a Deus, viu? E se tem uma palavra de vó e de mãe para deixar para você, né? Trabalhe com seus filhos, invista neles, ame-os e prepare-os para serem grandes homens de Deus, que certamente eles serão homens tremendos, maridos tremendos e pais tremendos. E filho Amém. tremendo na nossa vida, né? Tá certo. Amém, pastora. Muito obrigada a todos. E até as próximas lives, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Camila. Tchau.